Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 10 de outubro de 2025. São 9 horas da manhã. E a família teve o filme queimado em Washington graças a uma missão de 120 pessoas que foi aos Estados Unidos, liderada por Geraldo Alckmin, e que encontrou um interlocutor para se aproximar de Donald Trump, Joesley Batista, da JBS, para convencê-lo de que a família era uma fria que estava prejudicando, e de fato estava prejudicando mesmo os Estados Unidos, com aumento dos preços, com escassez de produtos que comprava do Brasil e empresários furiosos com o Trump. Mas quem mostrou, e chega a ser bastante impressionante, que alguém tivesse que dizer para o Donald Trump que ele estava num barco furado, que o barco da família era algo que não estava bom para ele, porque o Eduardo Bolsonaro estava mentindo. Ele estava dizendo que o Jair Bolsonaro era o grande líder das massas no Brasil, que tinha um apoio de toda a sociedade brasileira, e aí esses empresários, porque na verdade o Trump ele acreditou basicamente nessa força-tarefa, porque era composta de grandes players no Brasil, grandes empresários de marcas de nomes de empresas que você vai ver agora, e que tinham muito peso nos Estados Unidos, a própria JBS, a Embraer, empresas enormes que têm negócios bilionários com os Estados Unidos, foram lá dizer, olha, você vai perder dinheiro, nós vamos perder dinheiro, todo mundo vai perder dinheiro, e esses caras aí que vocês estão dando bola, eles estão mentindo, né? Então, vamos ver esse episódio que culminou com a ligação do Marco Rubio ontem para o Mauro Vieira, e já teve mais andamento, mais ligações. O processo de reaproximação dos Estados Unidos com o Brasil está se intensificando, e o Eduardo Bolsonaro e o filho neto do ditador, o Paulo Figueiredo, estão quietinhos, não falam nada, não se manifestaram ainda, pelo menos até o final da tarde de ontem, não tinham se manifestado sobre o assunto, porque eles perderam a confiança irrestrita que o Donald Trump estava depositando neles, mas não deixa de ser, eu repito, bastante impressionante que alguém como Donald Trump acredite em dois sujeitos como aqueles e em um idiota como Jair Bolsonaro, e coloquem a maior potência militar, econômica, cultural da face da terra ainda, né, que está caminhando para deixar de ser, mas ainda é, a serviço de um bando de patetas. Vamos assistir. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil, ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos, e dando tratamento no Brasil, que é um tratamento, né, de ditadura, que é o que tem sido no país. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo, porque eu sei que vindo desse tipo de pessoa, só haverá acordos daquele tipo meio termo, que não é nem certo, nem errado. Eu sei o que é certo, não é dar 17 anos de cadeia para as velhinhas, né? Eu quero é a liberdade dessas pessoas. E um meio termo é o quê? 8 anos? 5 anos? Por que essas pessoas, esses políticos nunca se expõem defendendo a liberdade dessas flagrantes injustiças? Por que eles estão fazendo
para acabar com esse tipo de situação? Ou será que é só quando atinge o bolso, né, talvez dos seus financiadores, é que eles se movem? Eu trabalho por princípios e eu estou pescando o resultado disso também, né? Não trabalho por conta de like ou aumento de apoiadores, né, de seguidores na rede social, mas as minhas redes sociais estão aumentando. Se você for nas redes sociais desses senadores, você vai ver que existe uma crítica muito forte. O vice-presidente Geraldo Alckmin vai comandar o comitê com empresários criado pelo governo para discutir como lidar com o tarifaço de Donald Trump. Assunto para o repórter Pedro Teixeira, ao vivo em Brasília. Pedro, boa noite. Quando esse grupo vai ser, digamos, formalizado? Nos próximos dias, viu, Márcio? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Pelo menos esse é o plano do governo federal, iniciar os encontros na próxima semana para discutir e estratégias de reação ao tarifaço prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo ainda não definiu a lista de empresários que farão parte do comitê, mas a ideia é reunir representantes de todos os setores que eventualmente serão afetados pelas tarifas americanas. Isso inclui, por exemplo, o agronegócio, o setor de tecnologia e também, por exemplo, representantes da Embraer, empresa brasileira de jatos que tem um bom comércio ali com os Estados Unidos e também seria afetada por uma eventual tarifa norte-americana. O governo também definiu que outros ministérios vão participar desta discussão para além do MIDI. Antes de mais nada, vale a leitura desse artigo de Marcos Augusto Gonçalves, que foi o melhor ombudsman do jornal Folha de São Paulo e que é realmente muito preciso nesse texto. Ele diz o seguinte: o Donald Trump deixa Bolsonaro e Tarcísio pendurados na brocha. Apontado como intransigente ao defender a soberania, Lula buscou negociação e ganha pontos enquanto o governador se desgastou. O presidente dos Estados Unidos mudou de página ao sentir o cheiro de queimado do bolsonarismo e os efeitos negativos na economia do seu país. A conversa de Trump com Lula enxotou da sala o bode bolsonarista que tentava se impor pelo mau cheiro entreguista e deixou os subalternos Eduardo Bolsonaro, deputado desertor, e Tarcísio de Freitas, governador maga de São Paulo, pendurados na brocha, para usar a sugestiva imagem. Trumpistas e direitistas radicais com simpatias moderadas estavam vibrando com a ofensiva da Casa Branca para salvar golpistas e culpar o Supremo pelas ameaças à democracia brasileira. A onda que veio do norte seria, afinal, culpa do judiciário de Lula, sempre ele que estaria provocando o autocrata americano ao defender a soberania nacional e a separação dos poderes. A diplomacia brasileira foi acusada de incompetente e esperava-se uma escalada de sanções com a provável condenação de Bolsonaro. Antes do julgamento, escrevi aqui que o alarmismo com as ameaças de Trump era exagerado. Não parecia improvável que as relações se estabilizassem em níveis administráveis. Gestões vinham sendo feitas pelo governo através do Itamaraty e do vice-presidente Geraldo Alckmin, entre outros, em coordenação com iniciativas empresariais. Os resultados apareceram. A Folha revelou conversa do empresário Joesley Batista, da JBS, com Trump, em que defendeu o diálogo antes do propalado encontro casual dos líderes na Assembleia Geral da ONU. O jornal Estado de São Paulo, por sua vez, noticiou que os dois governos mantiveram contatos secretos e realizaram reuniões de trabalho envolvendo Alckmin, o chanceler Mauro Vieira, Jameson Greer, representante comercial americano, e Richard Grenell, que é o inimigo do Marco Rubio e amigo de Trump de longa data, em quem o Trump confia muito. Ele acabou não colocando à frente do Departamento de Estado o Richard Grenell, colocou o Rubio, mas o Rubio também está com o filme relativamente queimado aí,
porque o resultado do Trump de dar ouvidos ao Rubio foi um desastre. E o pior desse desastre é o seguinte: pela primeira vez, o Trump, minha amiga, meu amigo, ele está com a imagem mais ruim do que boa entre os mais ricos nos Estados Unidos. Isso é realmente um fenômeno, porque realmente Trump sempre foi o candidato dos grandes empresários, dos mais ricos, assim como o Bolsonaro. Por isso que eu digo que não se deve deixar esses empresários cuidarem nem de uma banquinha de camelô, porque eles não têm inteligência, eles têm ganância. Então, pela ganância, eles fazem qualquer negócio. Bom, vamos lá. A Alckmin recebeu mais de 120 empresários para discutir o tarifaço. Visa, Apple, Google, Meta, Coca-Cola, Amazon, General Motors, algumas das marcas internacionais recebidas pelo governo e mais as nacionais. E aí, essa força-tarefa, inclusive com empresas norte-americanas, foram lá para dizer para o Donald Trump o seguinte: olha, aqui a gente ganha dinheiro aqui no Brasil, isso que você está fazendo, nós vamos ter um prejuízo monumental. Não é? A gente sabe quanto é o comércio direto internacional com os Estados Unidos, mas ninguém sabe quanto eles ganham com as empresas que operam aqui. Isso é uma quantidade de dinheiro absurda que os Estados Unidos ganham num país de 213 milhões de habitantes, em que eles têm por exemplo, quanto a Coca-Cola vende no Brasil e quanto ela vende no resto do mundo. Não é? A busca de diálogo, entrevistas e atuação privada, o governo Lula e empresários preparavam-se para conter o tarifaço do Trump, isso já agora no mês de outubro. E a conversa por telefone entre Lula e Trump na segunda-feira ocorreu após meses de tratativas, por meio das quais o governo brasileiro, em especial o Geraldo Alckmin e o Itamaraty, além de empresários e associações, buscaram aderir ao diálogo com o governo americano. Na avaliação do setor privado, a união de esforços serviu para mostrar aos tomadores de decisão americanos que o tarifaço também tinha defeitos. Mas o mais importante de tudo isso, minha amiga, meu amigo, foi mostrar para o próprio Trump, como você vai ver agora, que o Eduardo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, essa gente, eles estavam levando o Trump para o buraco junto com eles. O Trump que está no governo dos Estados Unidos, né, que se deu bem lá, conseguiu ficar impune, ele estava indo para o lado de quem conseguiu afundar aqui, né? E aí o escalado foi Joesley Batista. Todo mundo se lembra das relações dele com Temer, né? Não é flor que se cheire, mas ele tinha interesses e, por uma questão fortuita, os interesses dele coincidiram com os interesses do Brasil. E ele teve encontro com Trump semanas antes do aceno a Lula, e foi nessa conversa que o Joesley Batista mostrou ao Trump que ele estava numa barca furada. E ele é o dono da JBS, que alguns chamam de Friboi, não é? Mas é um grande grupo empresarial. E aí houve as reuniões secretas entre as autoridades dos Estados Unidos e do Brasil, que selaram o encontro de Trump e Lula. E o Marco Rubio e o Mauro Vieira acabaram conversando, como todos sabem, e dessa conversa aí já surgiram mais desdobramentos. Houve outros contatos ontem de gente do governo dos Estados Unidos com os correspondentes brasileiros, e a conversa vai existir. O Trump vai conversar com o Lula, ele não vai deixar de ser de direita, ele não vai virar aliado
de primeira hora do Lula, mas eles vão estabelecer um acordo, os limites de um acordo, para que ninguém atrapalhe ninguém. Nem o Lula atrapalhe o Trump, nem o Trump atrapalhe o Lula. É simplesmente isso, porque mesmo que o Trump quisesse colocar a sua ideologia acima de tudo, ele não pode colocar a sua ideologia acima dos próprios interesses. E os interesses dele estavam sendo atingidos. A comitiva empresarial dos Estados Unidos tinha mais de 120 empresas e entidades. Vale ver o time de peso que foi. Empresas brasileiras, Embraer, Green People, tal, aqui você vê Tupi, Alcoa, Novelis, Carmelo Flor. É uma lista enorme de empresas brasileiras importantes. Volvo, Engemasa, entidades brasileiras, Associação Brasileira de Alumínio, ANIP, ABIC, do café, da cerâmica, dos condutores elétricos, máquinas e equipamentos, a poderosa Abimac, né? Sindipesca, federações Fiesp, FIEP, FIRN, todas as federações de indústrias, representantes do setor privado americano, né, VEG, muitas empresas grandes dos Estados Unidos, que também foram lá, quer dizer, já estavam lá e se reuniram para pressionar o governo Trump. Então foi uma jogada brilhante, vamos dizer, e o Alckmin tem também um grande mérito nisso, além do Lula de ser o arquiteto de tudo. O Alckmin soube colocar em prática o plano do Lula, não é? A hostilidade de Trump em relação a Lula tinha atingido um ponto de esgotamento. As pressões americanas sobre o Brasil se tornaram inócuas, não estava resultando em nada, o Brasil não estava cedendo, e o presidente americano quis oferecer uma solução para a crise, porque realmente ele estava perdendo. Eis que a comitiva de senadores também conseguiu, aquela que o Eduardo Bolsonaro disse que não conseguiria abrir diálogo, conseguiu finalmente abrir diálogo. Então foram muitas frentes para chegar ao ponto de queimar o filme daqueles dois. Como você vai ver, após a conversa entre Lula e Trump, empresários veem melhora no cenário para o tarifaço, são os empresários brasileiros, e isso fez, segundo a pesquisa Quest ontem, disparar, minha amiga, meu amigo, o apoio entre os mais ricos, o apoio ao Lula entre os mais ricos, né? Porque foi uma jogada genial. Aí você vai ver Eduardo Bolsonaro, ele fica naquela lenga-lenga, o regime de Moraes, não sei o quê, falando no Twitter, e ontem ele ficou calado o dia inteirinho, né? Ele tinha colocado ontem, logo cedo pela manhã, 21 horas atrás, né? Nós estamos falando aí por volta das 10 horas da manhã, ele colocou essa matéria sobre a pesquisa enquanto estava sendo anunciada a conversa com o Rubio, e depois, só quase 10 horas depois, ele falou da aposentadoria do Barroso, depois atacou o Moraes, que o Moraes, por o Moraes ter destituído os advogados do Felipe Martins e tal, e não falaram nada sobre a aproximação do Brasil com o Marco Rubio, o tão temido Marco Rubio. Também o capanguinha dele lá também não disse mais nada. Paulo Figueiredo falou do showzinho dele, que falou do ex-assessor do Moraes, que está lá com ordem de prisão, lá com restrição de circulação lá na Itália, está na mesma da Carla Zambelli, né? E nada falaram da reativação do comércio entre Brasil e Estados Unidos e da reunião com Marco Rubio, não falaram nada, porque eles não têm dado nenhum, eles ficaram de fora. E o Lula, é lógico, sai fortalecido da aproximação com os Estados Unidos,
Mas, lógico, a imprevisibilidade do Trump é sempre um desafio. Claro, vai ser um desafio, mas o Lula sai fortalecido dessa questão toda, porque não tem outro jeito para o Trump de que não seja negociar com o Brasil, por conta de que os Estados Unidos não lucram nada, pelo contrário, só perdem, e a situação política do Trump está cada vez pior, as ruas cada vez mais cheias de manifestantes contra eles, a economia afundando, o PIB caindo, a inflação subindo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.